Vamos recordar os fatos, né? Em 2017, a chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente a Dilma já não estava na presidência porque ela foi cassada em 2016. E havia o interesse da esquerda em cassar o Temer. E o TSE então julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento houve um intenso debate se novos fatos, novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou então presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. E esse é o fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? O que aconteceu, né, em 2017, que eu vou ser absolvido também. Não tem por que caçar meus direitos políticos numa reunião com embaixadores. É só julgar com a mesma jurisprudência de 2017 que eu serei, essa ação será arquivada. Presidente, durante o mandato do senhor em diversas oportunidades falou que tinha um movimento político dentro do TSE. O senhor entende que neste julgamento que começa amanhã pode ter algum tipo de movimento político e não necessariamente jurídico eleitoral? A polícia foi presente até dentro das nossas casas. Então isso vai existir sempre. Mas os fatos são concretos. São concretos. Reunião com embaixadores. A ação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lupe, né, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político.
isso, pela jurisprudência de 2017, isso não ocorreu. Se eventualmente o senhor for cassado, o senhor pretende deixar a vida pública, como é que fica a vida do senhor? Eu não sei se vou estar vivo quando virar a esquina aqui, então eu não falo sobre ser. Essa conjunção aí. Se o senhor comentar em caso de derrota, o senhor vai não posso. Eu tenho certeza que até o Benedito, né, o senhor Benedito, né, ministro do STJ, agora integrante como relator lá do TSE, vai mudar seu voto. O senhor Benedito é questão de coerência. Tá? Eu lembro quando meu pai era vivo, né, eu era garoto, quando tinha algo impossível que acontecia na vida da gente, ele falava, será o Benedito? E eu agora digo, respeitosamente, prezado o senhor Benedito, ministro de uma corte respeitável como a STJ, o seu voto não pode ser dessa forma. E mais ainda, nós pedimos para liberar para vocês as minhas razões de defesa no TSE. O senhor Benedito foi contrário. Ou seja, está em segredo de justiça a minha defesa. Porque depois de julgado, não adianta eu mostrar para vocês, olha aqui, olhe lá, olha o que nós apresentamos. Acredite se quiser. O próprio Gilmar Mendes, repito, né, que disse que aquela corte não pode se servir a caçar mandatos, tá? Ela deve se preocupar, palavra do senhor Gilmar Mendes na época, com a transparência e a segurança das eleições. Cadê a transparência comigo? Então, acredito que os fatos falam bem mais alto. Não pretendo, não gostaria de perder meus direitos políticos. Não sei se você é candidato o ano que vem a prefeito ou vereador, não sei. Ou se no futuro você é senador ou presidente, não sei. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos. Isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores. Como uma resposta ao senhor Edson Fachin, que aí sim, no mínimo, equivocadamente reuniu com embaixadores, é um direito meu. E reunir de forma aberta com os embaixadores. Não houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte como funcionava as eleições no Brasil. O julgamento lá, presidente, não é somente sobre essa reunião. Incluiu recentemente esse documento, né, essa minuta encontrada. O senhor acha, só para finalizar, então, vamos lá, que também algumas falas do senhor, eles vão utilizar nesse julgamento? Olha, eu estou dizendo para você aqui que o TSE em 2017 não aceitou isso. Essas falas pode ser uma nova ação poderia, né? Uma nova ação de investigação eleitoral. Né? Incluir nessa peça lá, não. Okay? Vamos seguir a mesma linha. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado. Ou de acordo com a ideologia, né? Que eu sou centro-direita, né? Outros são de centro-esquerda. Não pode mudar de acordo com quem sentar no banco ali. A jurisprudência é uma, isso não pode acontecer. Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Presidente, sobre o que você conversou com o seu filho Flávio Bolsonaro e os outros colegas aqui? Os deputados me acompanhando aqui, um amigo meu, tá? Eu expus isso para vocês aqui, lá em cima para eles, se alguém tinha uma crítica, uma observação, algum deputado aí quiser falar alguma coisa, aí fica à vontade, tá? São amigos, pô, tá? Eu continuo me sentindo um deputado federal. Presidente, olha, amanhã é o meu julgamento. Você que é uma repórter investigativa, parabéns. Lógico que eu conversei com meu filho sobre o voto. É lógico. ele adiantou um voto? Não, voto é secreto, né? Outra questão, presidente, o senhor acompanhou as matérias que saíram na última sexta-feira com relação ao seu ex-ajudante de ordem? Não, olha só, isso está sendo investigado. Olha, o Ives Gandra falou sobre isso, que aquilo teria sido, né, uma resposta a alunos da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército em 2017. Agora, que vocês podiam pedir para o senhor Alexandre de Moraes, que a Veja publicou ali, como um furo de reportagem, a parte executória, né, do que seria a GLO, ou o artigo 42, ou o estado de defesa, eu não sei. Que publique todo esse papel, que não é documento. O estado de defesa só chegaria aqui no Congresso depois de o Presidente da República ouvir os Conselhos da Defesa e Conselho da República e decidir. Agora, fala em golpe, com todo respeito.
com respaldo na Constituição, isso não existe. O golpe é o arrepio de tudo. O golpe é. E no golpe não é. Nunca vi golpe domingo. Tá? Eu nunca vi golpe sem armas. Tá? Isso aí estão querendo dar áreas de golpe o 8 de janeiro. Houve um ato de vandalismo, depredação, que são abomináveis, ninguém concorda com isso. Mas tomada de poder, isso não existe. O próprio senhor ministro da Defesa, né, acabou de declarar no dia de ontem, ou anteontem, que não houve uma figura central coordenando o 8 de janeiro. Mais ainda, ele disse, que é uma pessoa bem informada, tá, José Múcio, de que quem praticou esse vandalismo não foram as pessoas do acampamento. Quem são as pessoas do acampamento? No Brasil todo. Era pessoa de idade, chefe de família, com a bandeira nas costas, uma Bíblia na mão. Passava orando 24 horas por dia. Acho que não tem o que falar. Eu lamento, ainda tem mais 200 pessoas presas. Há poucos dias, há poucas semanas, conversei com uma pessoa do meu condomínio, e ele falou que estava tomando conta de seus filhos sozinho. Eu falei, ficou viúvo? Não, minha esposa está presa. Não tem cabimento essas prisões. Não tem cabimento o julgamento dessas pessoas, que devem ser julgadas, na última instância, tem que ser julgado na primeira instância. Cadê o processo legal? Ou vivemos a democracia ou não vivemos. Eu tenho 3 assessores presos. Não cabe, não se justifica a preventiva para esses casos. Vai indo para 50 dias. Então, o capitão Forças Especiais, um sargento do BOP e o próprio coronel Cid, tá, que só poderia ser preso numa circunstância diferente daquela que ocorreu no caso do oficial preso, tá? Flagrante, tá? Você pode ver, não se justifica a prisão preventiva deles. Eles não podem destruir provas, não podem interferir no processo. Nenhum dos 3 não justifica isso. E nós estamos aqui aceitando, tá, que se passe por cima devido ao processo legal. Ou temos uma democracia ou não temos. Proibiu a visita dele. Ontem, a visita do pai do Coronel Cid, que é um general da minha turma, não pode visitar o filho. A esposa do Max não pode visitá-lo porque não está vacinada. Pelo que eu sei, o passaporte vacinal não é cobrado mais em lugar nenhum do Brasil. Pelo que eu sei, pode ser que tenha um lugar específico, né? E o local onde não morreu quase ninguém por Covid é um dos presídios. O senhor acompanhou ontem, presidente, a CPMI. O que o senhor achou? Qual é a sua avaliação? As respostas do eu não pude ver na íntegra o depoimento do chefe da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Agora eu vi algumas perguntas que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. A CPMI tem um fato específico, 8 de janeiro. Tá? Ele não impediu ninguém de votar. Tá? Não houve um excesso de áreas para um local em relação ao outro. Tá? É o trabalho que foi feito pela PRF, que tem que ser feito, que é a proibição do transporte ilegal de eleitores. As acusações contra o senhor no TCE não são mais graves do que as contra Dilma e o Temer, de tramar golpe? Quem falou que eu tramei golpe? Onde está escrito? Onde aparece meu nome em algum lugar? Eu sempre joguei dentro das 4 linhas desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia eu sou acusado de preparar um golpe. E se alguém está falando que alguma autoridade que ajudou a evitar uma ditadura no Brasil, tá? Se ajudou a evitar, interferiu em algum lugar. Essa pessoa tem que ser questionada. Interferiu como? Onde? Tá? Como que o senhor avalia... Deixa eu rapidinho aqui, ó. Como que o senhor avalia a indicação do Zanin, está sendo sabatinado agora? Privativo do presidente, como muita gente reclamou quando eu indiquei um terrivelmente evangélico para o Supremo, que levou 4 meses para entrar em pauta a sabatina dele. 9 meses. Tá? Fala aqui, ó. Olha, tá. Tá comigo em alguns processos aí. Eu fui testemunha nesse processo do TSE. E tive a oportunidade, então, de relatar que tanto eu como a deputada Bia, autora da PEC do voto impresso à época, nós estivemos junto com o presidente do PDT, o senhor Carlos Lupe, partido ao qual nós respeitamos, que foi inclusive o primeiro partido da história do Brasil a defender o voto impresso em decorrência da tentativa de fraude, no caso Proconsulte no Brizola. Então nós fomos recebidos naquele momento pelo Carlos Lupe, que é o autor da ação contra o presidente Bolsonaro,
Em 2021, o Carlos Lupe fez a seguinte postagem na sua: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera. E esse mesmo partido agora, cujo presidente é o Carlos Lupe, que nós respeitamos, repito, agora entra com o presidente Bolsonaro pedindo a sua inelegibilidade. Ok? Pessoal, obrigado. Por aqui, presidente. Mais um pouquinho.